Eu acho que anunciei na Rádio Varta cheio. O Marcelo não acreditava que eu estaria aqui. Só para te queimar. Vamos lá. Que Deus nos abençoe, nos ilumine a nossa mente, para que a gente possa absorver aquilo, né, que a gente veio buscar aqui hoje, que a gente possa fazer uma troca, né, de experiências, de energias, que a gente possa captar aquilo que vai lá na alma de cada um para preencher, né? Cada um que está aqui tem um objetivo, né? Tem um motivo para estar. E que Jesus abençoe, que cada um possa se conectar e receber esse auxílio, esse amparo que precisa, né? Acho que essa música eu e o Adriano tínhamos combinado, porque tem até a ver, né, com o que a gente vai falar, porque é uma música muito linda, então a letra dela é fantástica, né? Eu gostaria de começar contando uma situação que aconteceu recentemente na minha casa, na minha família, e que eu acho muito oportuno trazer essa história. Nós perdemos, como a gente comenta, né, como a gente tem o hábito de dizer, partiu há um mês e meio atrás. E na época que aconteceu o fato, fazia umas 2, 3 semanas que esse ente querido tinha partido, uma pessoa de 80 anos com um espírito de 18, uma energia, uma amizade, um carinho de 18 anos. Então o velório dele foi muito bonito, todo mundo tocando no velório e os jovens chorando muito, as crianças chorando. Então era realmente uma pessoa de 80 anos que tinha uma energia de 18. Era exemplo, ele era o jovem e eu a Amélia, assim, do lado dele. E aí o meu netinho, eu tenho 2 netinhos pequenos, e o de 5 anos, o Manuel, um dia estava perto de mim, queria o celular, né? E eu estava passando uma mensagem, aí ele pegou o celular, vamos jogar uma sinuquinha? Ele quer o celular, daí ele vem com a história da sinuquinha, né? Aí eu peguei o celular, acabei de passar as mensagens e estava verificando, e ele viu essa imagem ali. Porque tem um grupo nosso, que é do ano passado, do ano retrasado, que a foto do perfil é a foto do Cristo, essa aqui. E aí ele olhou e disse assim, vó, tu tem Jesus no WhatsApp? Ai, Jesus. E eu fiquei assim, aí eu disse, sim, tu fala com Jesus? Aí eu disse, sim, todo mundo pode falar com Jesus. Então tu pode mandar uma mensagem para ele e ele fala contigo, ele te responde? Gente, e eu disse, o que tu querias falar? Ele disse, eu queria falar com ele assim, oi Jesus, tudo bem? O tio Sidoca está aí contigo? Está tudo bem com ele? Aqui é o Manuel, diz para ele que eu gosto muito dele. Gente, eu pensei, quantas vezes na vida que a gente quer encontrar essa mensagem, passar e falar com Jesus? Quantas vezes na vida a gente tem essa necessidade de passar essa mensagem? É lógico que eu fiquei assim emocionada, ainda estou, e ele passou a mensagem. E eu gravei a mensagem que ele estava passando para Jesus, para ver a preocupação dele com aquele amigo dele de 80 anos. E aí eu fiquei pensando como nós, né, no momento que a gente está vivenciando na Terra as nossas
aflições, as nossas dificuldades, como a gente tem necessidade também de passar essa mensagem para Jesus, né? Fazer essa chamada para Ele. E aí eu fiquei pensando, Jesus está sempre online. Coisa boa a gente abrir o WhatsApp, a pessoa está online, eu quero falar com ele, está online. E a gente às vezes não consegue conectar e nem receber o retorno. Por quê? Porque a gente não consegue esse retorno. A nossa internet íntima é fraca. Nós ainda temos dificuldade. O nosso Wi-Fi não está muito bom. Então, eu fiquei pensando, tá, se não dá essa coisa mais intensa, mais ostensiva, sem esse retorno, então a gente tem que fazer o quê? Buscar nos roteiros que ele deixou. Todas as mensagens, toda a vida dele, toda a vivência que ele teve aqui, tudo que ele falou, quando ele encontra aquela mulher adúltera, que vai ser, naquela época era lei, se ela fosse pega em adultério, era lei, teria que ser morta com pedras, e ele consegue, né, tirar ela daquela situação. E depois a Amélia Rodrigues vem contar dessa senhora, que ela se tornou uma trabalhadora do Cristo, essa mesma que ele salvou, ela, por opção dela, escolheu viver uma outra vida. E quantas mensagens que Jesus deixou, né? Então, já que não dá para fazer essa mensagem pelo WhatsApp de forma intensa, que seja então através do roteiro que ele deixou, né? Ele deixou muitas informações para a gente. E eu vou buscar aqui, porque senão daqui a pouco eu vou, né? Nesse roteiro prático que ele deixou, quem sabe mais adiante, a gente conseguindo se conectar com esse roteiro, a gente consiga esse retorno mais efetivo e estar nessa conexão mais estreita com ele, né? Mas eu tenho uma informação e que acho que é muito legal. Esse sistema que Jesus deixou com toda a orientação para a gente melhor viver, ele foi atualizado. Sabe quando a gente recebe aquela mensagem que vai ter atualização do sistema? Esse sistema que ele deixou foi atualizado. Lá em 1850 começou todo o trabalho para a atualização desse sistema. Então, espíritos se reuniram sob o comando de Jesus, que é o governador do nosso planeta, o nosso irmão maior, e com a proteção de Deus, esses espíritos se reuniram e começaram a trazer informações que atualizavam aquilo que Jesus tinha deixado. E essas atualizações servem para nós de orientação, de bússola, esclarece de uma forma mais minuciosa aquilo que a gente está, né, o tempo todo vivenciando. Essa atualização se chama Doutrina dos Espíritos. Foi codificada lá em 1857, foi lançada a primeira obra, e que Kardec recebeu, né, codificou, ele registrou aquilo que os espíritos trouxeram. Então, a doutrina dos espíritos, que é a atualização desse sistema para a nossa navegação ser mais segura, essa atualização, ela é para os espíritos, não é dos espíritas, porque a gente pensa assim, aquilo é uma coisa dos espíritas, será? Parece uma crençazinha ali. Não, gente, a doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos, é a atualização das informações que Jesus trouxe, registrado ali por Allan Kardec, mas que é para a humanidade, para a gente aprender a viver de uma forma melhor e entender aquilo que a gente está vivenciando.
Porque tem horas que parece que a vida está falando conosco em outro idioma. Pô, isso aqui eu não estou entendendo. Nem um tradutor eu dou conta de entender por que eu estou sofrendo isso, por que eu estou passando por aquilo. Né? As pessoas às vezes assim, eu não estou entendendo, eu não mereço isso. Por que está acontecendo aquilo? Então, a doutrina traz informações para nós para facilitar e para a gente compreender o que a gente está fazendo aqui. Deixa eu pegar aqui. E aí, com essa doutrina e com essa orientação, quem sabe a gente vai se tornando esse homem integral, né? O homem que precisa desenvolver, homem e mulher, né? A humanidade que precisa desenvolver duas asas. A asa da sabedoria e a asa da bondade. Então a gente só vai alçar voos mais altos, evoluir enquanto espírito, quando a gente conseguir desenvolver as duas asas, da sabedoria, mas da bondade também. Da sabedoria, a gente até que está dando conta, né? A intelectualidade está avançando, a tecnologia. Da bondade, eu não sei se essa asa não está meia capenga ainda, né? Se ainda não está precisando avançar. E uma das informações que esse sistema traz, assim, e que a gente ouve toda semana aqui: a Terra é um mundo de... O quê? Isso. Passando agora para mundo de provas e expiações, passando agora para regeneração. E isso é muito importante. Mundo de provas e expiações em fase transitória para regeneração. Quando a gente fala em transitar, em mudar, a gente já está sofrendo, porque a gente é acomodado. Então, transitar de uma situação para outra já gera dificuldade, porque a gente é mais acomodado, né? A gente quer deixar do jeito que está e pronto. Então, assim, o que é um mundo de provas e expiações? Para quem está começando na casa, né? Mundo de provas e expiações significa que existem planos onde existe vivendo espíritos primitivos, espíritos que estão iniciando a sua jornada enquanto homem, enquanto espíritos na fase hominal. Nesses mundos primitivos, que a Terra já foi, vivem aqueles espíritos que o corpo é mais peludo, né? Que ainda não desenvolveu conhecimentos das vestimentas. Ali vivem os homens primitivos, aonde o instinto ainda é o que predomina, porque é necessário o instinto de sobrevivência e de alimentação e tudo mais. E a Terra já esteve nessa fase, então a gente já avançou. Hoje, os espíritos que estão aqui na Terra estão na fase de provas e expiações, ou seja, o mundo de provas e expiações é aquele mundo onde os espíritos que aqui habitam estão provando habilidades intelectuais e morais e provando também e expiando. Quando a gente fala em expiar, a gente sempre tem que pensar em reparar. Então a gente está aqui reparando ou provando habilidades. Por isso, a gente está no processo de crescimento. Ali no... Vou tomar aguinha, fala que não é uma dúvida. Ali no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, Kardec localiza, ele situa a Terra, nosso planeta Terra, como sendo uma escola tipo reformatório, um hospital ou um presídio.
escola, presídio e hospital. Nas escolas temos alunos, presídios detentos, hospital doentes. Então todos nós, prazer, estamos nessa condição. Todos, né? Cada um com as suas dificuldades, mas todos nós que habitamos o planeta Terra estamos nessa condição de crescimento. Então, somos alunos repetentes. Significa que em outros estágios, em outros momentos, em outras encarnações, a gente desorganizou. E agora a gente está aqui repetindo as tarefas para tentar aprender. Tem aquele que em outros momentos infringiu tanto a lei que hoje está aqui como detento mesmo, limitado em sua ação para não fazer mais besteira e para se reeducar. Tem aqueles doentes. O nosso perispírito teve uma palestra aqui há umas 3 semanas atrás que ele falou bastante do perispírito em relação aos vícios, às dependências. Então o nosso perispírito, ele também adoece, né? Ele fica com as marcas, e aquilo que a gente registra no espírito, no perispírito, que é o nosso corpo espiritual, em cada encarnação fica ali registrado. E a gente vai aos poucos, né? Cada vez que reencarna, purificando e organizando esse perispírito. Por isso, isso são informações que a doutrina traz, é a atualização do sistema. Olha que legal a gente compreender, porque quando tu vê uma criança que com 2, 3 anos tem um câncer, a gente fica pensando assim, a vida está falando em outro idioma, não é? A gente, a vida está falando em outro idioma, não estou entendendo por que uma criança, um anjo que não tem nada, que nasceu agora, por que ele já tem uma dificuldade dessa? Aí a gente vai compreender que esse espírito desorganizou o seu campo espiritual em outra encarnação e ele, o seu perispírito, imprime isso no outro corpo. E isso não é punição. Isso é oportunidade. Oportunidade de reparar. Aí tem aquela condição que Jesus disse, né? A semeadura é livre, a colheita obrigatória. Mas isso a gente tem que pensar que não é como castigo, não é como punição, gente. É como educação. A gente aprende vivenciando as experiências. Então é por isso que a gente está no planeta de provas e expiações. Se a gente está aqui e a gente já foi pior do que a gente é hoje, bem pior, e hoje a gente está aqui, a gente está com a oportunidade de recomeçar, né? De refazer, de reparar. Ah, mas eu não lembro, como é que eu vou reparar o que eu não lembro? Que bom que a gente não lembra, porque senão a gente não ia dar conta. Então Jesus, que deixou como último exemplo na cruz o perdão, sabe? A lei divina nos permite voltar sem lembrar, porque a gente não se perdoa e nem perdoaria o outro. Então é necessário que a gente esqueça, graças a Deus, porque a gente não daria conta de conviver com alguém dentro de casa que na outra encarnação teve uma dificuldade. Você lembra da mãe do André Luiz? Tem uma obra, né? Nosso Lar. Lá a mãe do André Luiz conta para o André Luiz, ela sendo um espírito numa evolução já bem melhor do que a nossa, ela conta que ia reencarnar. E ela ia receber no lar, ela ia reencarnar. O marido dela, que já tinha desencarnado também, que estava numa dificuldade, numa zona umbralina, com 2 moças, que ele foi amante e eles estavam ligados naquela situação no mundo espiritual, né? Ligados pela cobrança, pelo desespero. Aí ela disse que ela ia reencarnar, receber ele como esposo
e as duas amantes como filhas. É o encontro biológico dentro de um lar, buscando organizar uma relação espiritual. Então, se eles vêm e se lembram, é possível reparar? Não. A sensação mantém-se, algumas. A gente traz alguma sensação, né? Mas essa sensação, gente, não é para a gente realmente alimentar. É para a gente tentar organizar. Quando eu falo tudo isso que eu estou falando para mim. Primeiro, porque se eu vou buscar material, eu vou dentro da minha bagagem. Então, assim, tudo que eu falo é o que eu estou precisando ouvir para mim mesmo, para essa existência, né? Então, aqui nós temos detentos, alunos e doentes. Sabe a história do filho pródigo? Lá na Bíblia tem uma história que Jesus contou, né? Que um filho pediu ao pai tudo que tinha dos seus bens, porque ia embora e não queria mais viver sob a proteção e a orientação do pai. E o pai entrega e ele vai. Ele vive do jeito que ele quer, ele faz as suas escolhas, ele vai gastando tudo. E quando ele está bem sem nada, ele pensa assim: gente, eu como hoje aqui pior do que os animais lá na casa do meu pai. Eu vou pedir para retornar. E ainda que seja para ser empregado, mas eu vou pedir para retornar. E o pai, quando sabe disso, manda preparar uma festa para esperar o filho. Eu tinha uma bronca dessa história, porque o filho que ficou era bonzinho, não ganhou uma festa. Aquele que fez tudo errado, o pai estava esperando com uma festa para toda a redondeza. E aí, hoje, a gente se dá conta. Os filhos pródigos somos nós. Os filhos pródigos somos nós. Nós não somos aquele que ficou fazendo a sua parte. Aquele que ficou fazendo a sua parte está nessa condição ali. Aqueles que foram e fizeram o que quiseram, que se desorganizaram, hoje voltaram para a casa do Pai. E onde é que é a casa do Pai? O planeta Terra, gente. O planeta Terra é uma dessas casas do Pai. Um planeta lindo e que o Pai recebe a todos e faz uma festa, porque oferecer um planeta desse maravilhoso é uma festa, é um banquete. Só que aquilo que a gente desorganizou em nós e no outro, volta, está conosco. Então, isso é responsabilidade, né? É a gente assumir a responsabilidade daquilo que a gente desorganizou. Vamos imaginar se um professor diz para o aluno assim: não, tu já estudaste, nem precisa fazer prova, está tudo certo. E vai deixando, e vai deixando. Qual é o aprendizado que esse aluno faz? Nenhum. Então, a gente vai aprender porque a gente vai passar pelas situações, né? Então, é assim que a gente está aprendendo. E aí, me dei conta que eu não era o filho bonzinho, eu era o filho rebelde. E quando a gente tem toda essa desorganização, surgem dores, é natural, né? Vazios, a gente começa a se questionar. Hoje, a nossa sociedade é uma sociedade com ansiedade, com depressão, com dores. Tem até
uma linha de filósofos contemporâneos de agora, que eles dizem que a gente está vivendo a sociedade do cansaço, que a gente acorda cansado, a gente vive cansado e está sempre. E aí falam eles, e eu concordo, que essa sociedade do cansaço, ela é determinada pelo excesso de cobrança que a gente mesmo se faz. Então eles dizem que essa sociedade, deixa eu ver aqui como é que ele coloca, se eu marquei, as pessoas se cobram exaustivamente por resultados excelentes. Então a gente está o tempo todo se comparando e querendo dar conta, e querendo fazer mais, e de forma melhor. E nesse processo de cobrança interna exaustiva para suprir as necessidades materiais, porque não é uma cobrança exaustiva para a nossa organização espiritual, é material. Né? E hoje com a tecnologia, com os computadores, com a internet, a gente tem acesso o tempo todo a famílias muito felizes, a casais muito felizes, pessoas muito bonitas, corpos perfeitos. E tudo vai criando nas pessoas uma necessidade de estar daquele jeito. E se a gente for conhecer aquela pessoa bonita, aquela pessoa, aquela família perfeita, a gente vai conhecer a pessoa e vai ver que também tem problema, que também é um detento ou um aluno ou um doente, que está na mesma situação. Lá em casa, quando tem alguém assim com uma roupa meia feia, meia coisa, eu digo assim, agora por que não posta isso aí? Posta isso aí, esse pijama velho feio, porque bota uma maquiaginha, unhinha, né? Tá desarrumado, por que não? E assim é com todo mundo, principalmente aquele que ganha a vida para fazer, né, esse comercial. Então, esses filósofos, eles falam que a gente está vivendo a sociedade do cansaço, porque a gente quer suprir e ter resultados excelentes em tudo. Penso eu, Vandeca, que imagina que a gente se propôs a reencarnar aqui no planeta Terra para organizar algumas situações que a gente deixou bem desorganizadas. Falando enquanto espírito eterno que somos, então para a gente aprimorar a nossa questão espiritual, a moralidade, os nossos sentimentos, e chega aqui, tem esse apelo material muito forte. E inconscientemente a gente começa a ficar se degladiando, ficar lutando. Será que eu faço o que está aqui, né? No perfeito, no belo, naquilo que se vê? Ou será que eu vivo aquilo que eu vim para fazer? Eu penso que a ansiedade, a depressão pode estar surgindo dessa situação inconsciente que a gente vive, que a gente não se dá conta, porque é um apelo material, mas eu também tenho os meus compromissos espirituais, que eles não estão aqui conscientes, mas inconsciente nos meus registros eu tenho, eu sei que tem que vir. E aí começa essa aflição. E aí, como eu não dou conta disso, muitas pessoas acabam indo para a questão do vício, para as dependências, porque enfraquecem, se sentem inseguras, não dão conta, né? Então, penso eu que esse vazio existencial tem muito, muito a ver com essa luta entre o que eu tenho aqui e aquilo que realmente eu vim para fazer. Eu sempre digo para o pessoal, quando estão lá no atendimento fraterno, que a pessoa diz assim, eu não sei, eu vim porque chegou um momento da minha vida que eu não entendo mais nada e tal, e eu vim mesmo porque agora parece que tem um chamado. Então eu brinco sempre assim,
olha lá o salão de palestra. A gente se propôs a reencarnar para limpar o salão de palestra. Então a vassoura está ali, a gente nasce, essa é a nossa proposta. Varrer, limpar, organizar as cadeiras e ir fazendo, né? Esse é o nosso propósito. Mas a gente chega aqui, tem tanta coisa boa para fazer, vamos embora, deixa a vassoura e vamos dançar, vamos fazer festa e vamos... A vassoura fica e fica. Aí o que a vida faz com a gente? Dá uma sacudida. Começam os vazios. Começa aquela cobrança que a gente nem sabe de onde é que é. Aí a gente para, sofre e vai buscar a vassoura de volta. E até a gente se distrair de novo, né? Porque a gente acaba se distraindo. A gente vive como se a gente fosse um corpo que talvez tenha um espírito. E a gente é um espírito, né? Que temporariamente está habitando um corpo. Mas a gente não vive dessa forma. A gente vive como se a gente fosse esse corpo. E talvez, né? Talvez tenha alma, talvez nem tenha, não sei se continua. Não é assim que a gente vive. A Covid foi, a pandemia, né? Foi com certeza um convite do mundo maior, das leis divinas, para a gente se dar conta dessa função que a gente tem aqui, qual é o objetivo nosso. Então, a pandemia fez a gente parar, a gente se encontrar consigo mesmo, e a partir disso, a gente pensar assim, o que realmente tem valor? Ou amanhã eu posso ir, então o que eu fiz, o que realmente vale, o que realmente eu vou levar, né? Essa era a proposta também da pandemia. Acho que não deu certo. Acho que ainda não funcionou, né? A gente percebe que a gente ainda continua na mesma situação. Eu conheço uma pessoa que ela teve Covid antes mesmo de ter chegado o Covid no Brasil, que tinha sido patenteado. Realmente aqui já tem. Ela contaminou-se numa feira e ela teve internada 2 meses. Na época fez até inventário, porque ela tinha certeza que não tinha jeito, ela ia morrer. E empresária e tal, e ficou 2 meses no hospital, em São Paulo, no Albert Einstein, e depois mais 2 meses lá em São Paulo, porque não tinha condições de ir para lugar nenhum. 4 meses para pensar. Da primeira vez que eu o encontrei, depois que voltou, estava a 1000 por hora, para recuperar todo o tempo perdido da empresa. E eu estou falando nessa pessoa porque ela representa a grande maioria de nós, né, com essa lição da Covid. Então, quais os instrumentos que a doutrina pode estar nos dando, nos orientando, para a gente estar vivenciando as nossas experiências, as nossas dores, as nossas dificuldades, porque todos temos, né? Então, como é que a gente pode se orientar para atravessar essa fase tão necessária e a mais importante das nossas existências? Porque essa é a que nós temos. As outras já foram, né? E Deus não está preocupado com o que a gente já fez. Ele nos recebe e nos dá oportunidades infinitamente, né? Então, a gente lembrar, tem toda a terapêutica que a Casa Espírita oferece, né? Atendimento fraterno, que é a porta de entrada, né? Os passes espirituais, passes coletivos, passes específicos de tratamento, a água fluidificada, que eu acho que aqui na casa a gente usa pouco ainda, porque a água fluidificada é muito importante.
orienta sobre o Evangelho no Lar, que eu acho que o Douglas falou aqui há umas 2 semanas atrás, né? O Evangelho no Lar, que é levando Jesus para dentro do nosso lar. As palestras que a gente troca, os estudos, né? O conhecimento, porque quando eu conheço, eu vou então vivenciar aquela experiência de uma forma mais tranquila. A doutrina não, isso é muito bom a gente entender, a doutrina não nos isenta das nossas provas nem das nossas expiações. Isso é fato, gente. Quem está aqui, quem está ali, quem está aplicando o passe, vivencia tudo aquilo que veio para vivenciar. O fato de estar numa casa espírita só nos dá instrumento para a gente fortalecer para passar pela prova. Mas normalmente a gente brinca que aquele que tem mediunidade é o mais devedor, é o mais comprometido. Por isso até tem a mediunidade para acelerar um pouquinho o processo. Então quem está na casa espírita também vivencia as dores, né? Lembrar que a nossa vida é um presente de Deus. Estar vivo, estar aqui é um presente para nós. Estar reencarnado. Imagina que a população desencarnada é 3 vezes a população que está aqui. Então, para a gente estar aqui, 3 ficaram. Quando é que a gente vai conseguir a oportunidade novamente, né? De estar aqui, esquecido do que já fez e recomeçando junto àqueles que a gente tem alguma dificuldade para reparar, né? Para acertar. O mal é transitório, o bem é eterno. O mal é transitório, o bem é eterno. Então, tudo que possa estar sendo de ruim, aquela pessoa que você acha a mais tenebrosa, a mais difícil, essa pessoa, esse espírito, ele está sob a proteção de Jesus, sob a proteção de Deus, é um filho de Deus e ele vai também um dia chegar na luz. Ele pode demorar um pouquinho, mas ele vai chegar na luz. Por isso, o demônio não existe. Para a doutrina espírita, a atualização do sistema, aquele que está em erro está numa condição que em algum momento ele também vai se modificar, porque todos somos filhos da luz. André Luiz fala, Emmanuel, desculpa, que nós somos sementes de luz, e eu acho isso lindo, porque quem é semente de luz é porque é criatura da luz. Então, tudo aquilo que a luz tem, nós também temos. Está aqui ainda para ser germinado, mas aos poucos a gente também vai se tornar luz. Nós também vamos melhorar, né? Porque a gente é suscetível de melhora. É para isso que a gente está aqui, para melhorar. Estamos sob a proteção do amor e da misericórdia divina sempre. A condição ideal para qualquer cura da alma é a atmosfera da gratidão. Isso quem diz é Joana de Ângeles. Então ela diz assim, que uma condição da nossa alma para transformação é a gente aprender a desenvolver gratidão. Não aquela gratidão intelectual, né? Não aquela gratidão assim, não, tem que ser grata, porque é... Não, aquela gratidão que vem do coração, sabe? De agradecer até mesmo a dificuldade, porque aquela dificuldade é que vai me proporcionar crescimento para estar lá na frente. O Haroldo, um dia desse, ele estava falando assim, que Haroldo Dutra Dias, né? Um espírita também que faz palestra, ele estava falando assim, que a gente vai entender todo o sistema quando a gente vivencia ele. Então eu vou entender caridade quando eu precisar daquela caridade.
Então ele disse que eu posso fazer doações durante 20 anos, mas eu vou entender realmente o valor daquela doação quando eu for favorecido por uma doação igual. Então, quando eu passo pelo mesmo processo, eu tenho uma forma de aprender, de entender aquilo muito mais amplo e que serve para sempre, né, para a vida. Então, a Joana de Ângeles diz que essa gratidão, quando a gente aprender a perceber, pô, eu estou aqui, que bom, meu Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que não está sendo muito, né, fácil, mas que bom que eu estou vivo, que bom que existem as noites traiçoeiras, né? Porque Cristo está contigo, então a gente está sempre amparado, Ele nos orientou, Ele nos orienta. Toda dor é educativa. Isso são orientações da doutrina, estou passando a atualização do sistema, tá? Toda dor é educativa, não punitiva. Nunca é para nos punir, né? Quando a gente atravessa experiências, é para educar, é para a gente aprender e não para a gente ser punido. Ah, não fez, porque a gente vem de uma formação religiosa até que é muito baixo pelo castigo, né? Ah, se fez tem que pagar, né? Jesus vai castigar, Deus castiga. Até a trovoada era um castigo de Deus, né? Então, agora a gente entende, através da atualização do sistema, que toda dor é para educar, para ensinar e não para punir ninguém. Por isso, não cabe que a gente se culpe. Não adianta culpar-se. Se eu estou passando por isso é porque eu devo mesmo. Eu realmente devo ter sido muito mal, eu devo ter sido muito ruim. Não é para culpar a gente. É para a gente perceber a dor e se responsabilizar dele. Porque nós já somos hoje de adolescentes para, eu digo adolescentes espiritual para adulto espiritual. Então não cabe mais a gente se fragilizar, né? Se culpar e não se... Porque a culpa, ela paralisa, né? Ela encolhe quando a gente se culpa. Não se culpa, né? Se responsabiliza. Eu fiz, então agora a gente vai organizar, vou arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Se não tá bom, vai ficar bom, né? Afinal, como disse Maria de Nazaré para o Chico, tudo passa. Lembra quando o Chico queria, né, uma orientaçãozinha de Maria de Nazaré, que ele amava tanto, que ele tinha tanta devoção? E aí o Emmanuel trouxe a resposta, né, porque ele ficou feliz da vida que a Maria de Nazaré mandou, então, a resposta para ele, para o problema que ele tinha, né? Aí o Emmanuel disse, Maria mandou, nossa mãe mandou a resposta para ele. Ele ficou todo feliz, né, se sentindo. Maria mandou uma resposta para o meu problema. Assim como o meu netinho queria ligar lá para... Né, o Chico ligou para Maria de Nazaré. Achou mais fácil. E ela mandou uma resposta. Chico, tudo passa. E passa mesmo. Então, assim, aquele momento mais difícil, aquilo que a gente acha que não vai dar conta, calma, faça a sua parte da melhor forma possível. Se paute na vivência do Cristo, naquilo que Ele ensinou, busque orientação nessa atualização de sistema e faça o seu melhor, porque até onde os seus braços alcancem, faça a sua parte. Dali para frente é com Deus. Pode ter certeza que Ele faz a parte dele. Ele nos ajuda. O que nós não podemos ficar, né, é sem bateria. A gente não pode desistir, desanimar, porque a gente precisa estar com esse instrumento em atividade. Então não dá para descarregar as baterias com bom ânimo, com vontade, com esperança, com certeza de que se está amparado, que tudo passa, que vai melhorar, que estar aqui é uma bênção, que a vida vale a pena ser vivida.
que nada é para sempre de mal, mas tudo aquilo que eu levo de bom permanece. Tudo que a gente faz de bom, as amizades, tudo, gente, tudo permanece no além, né? As ligações de amizade, elas são eternas. O sentimento bom é eterno e é para isso que a gente está aqui, para desenvolver laços de amor. Não criar nós de ódio. É laços de amor. O laço solta, liberta, a gente se afasta um pouco, daqui a pouco se encontra novamente. É isso que é o sentimento. É isso que é o amor. Ai, o meu filho partiu, que dor, que dor. Chico dizia que era a dor mais cruel que se vive no planeta. Mas pensa que esse amor é um laço que se soltou, que hoje ele vive no mundo espiritual, mas que esse laço traz de volta. E um dia a gente vai se encontrar. Porque os laços de amor nos ligam infinitamente. Porque o amor é o bem eterno, né? Tem 5 minutos. O doutor Gandhi esteve aqui há um tempo e ele falou da meditação também como sendo um recurso muito, muito oportuno e muito eficiente hoje para todos nós. Então ele ensinou até uma técnica de meditação no dia aqui, e com respiração, né? Prestando atenção na respiração, desligando do mundo material. E aí tem umas técnicas que isso hoje, graças a Deus na internet, que tem muita coisa boa também, a gente aprende. Então a gente tem que aprender a olhar para dentro, a silenciar o externo. E aí tem um frade franciscano que viveu um pouquinho depois de São Francisco de Assis, lá em 1500. E naquela época já, ele lançou um livro que era o Abecedário Espiritual, que eu achei bem legal para a gente encerrar aqui. E aí, nesse Abecedário Espiritual, ele fala do método orante, que é um método que os franciscanos usam como se fosse uma meditação. Gente, em 1500 ele lançou esse livro. E aí esse método fala dos 3 silêncios, a proposta é essa. Então ele começa no primeiro silêncio, silenciar os barulhos externos. E agora, quando a gente está fazendo isso aqui, eu comecei a pensar que isso é uma forma da gente conseguir entrar lá em conexão novamente no nosso WhatsApp, fazendo aquela conexão. Não esqueçam que Deus, o Pai, estão sempre online. E aí ele pede assim, silenciar primeiro todos os barulhos externos. Desligar, gente. Desligar o celular principalmente, desligar tudo que tem em volta, a TV, tudo, e silenciar realmente esses barulhos externos. Não ficar preocupado com a conta, que não sei o que o outro, fazer esse recolhimento. E aí o segundo silêncio que ele propõe é escolher um assunto que quer falar, que quer curar. Então a gente fecha os olhos numa posição gostosa, afasta todo o barulho externo, traz para dentro aquilo que me incomoda hoje, aquilo que pode ser para mim um desafio, uma aflição. E que as aflições normalmente a gente criou nessa encarnação, a gente já nem trouxe da outra não. Tem muitas, a grande maioria é a gente mesmo que criou nessa encarnação, né? E aí trazer para dentro
esse silêncio, trazer um barulho para dentro, examinar aquilo que a gente quer curar e pensar nisso sem julgamentos, sem julgar o outro, sem julgar, pensar naquilo ali que se quer curar. E aí, nisso, pedir para o alto, me mostra em imagem o que é isso que eu estou vivenciando. Como é que eu dou conta disso? Isso é um momento que a gente tem que realmente entrar, né? O que eu preciso ver? O que eu preciso entender? Qual a mensagem, Jesus, que tu podes passar para o meu momento, para a minha vida? E aí ele propõe que se naquele momento, então a gente se enlute, porque aí a gente se dá conta das nossas necessidades e que é natural que a gente chore, que a gente tenha um encontro com esse inconsciente que a gente está o tempo todo tentando, né? E aí nesse encontro, com o olhar de adulto, não como criança, né? Para não se fragilizar e sim para responsabilizar-se por ali, não ser um juiz, ser uma testemunha daquele evento que está vivenciando ali, que está enxergando, não colocar nada entre você e Deus. Esse é o terceiro momento, é quando você entra em contato com Deus, e aí nesse contato com Deus, ter a plena certeza de que Ele tudo sabe, que Ele conhece aquilo ali, que Ele não julga, que Ele não cobra, que Ele está ali para nos fortalecer. E aí nisso a gente vai crescendo, nisso a gente tem gratidão, nisso a gente tem fé e nisso a gente faz aquela conexão. E nesse método orante que os franciscanos fazem, eu penso que a conexão do WhatsApp interno é mais eficaz. Então, propõe ele que ao final a gente se renda ao Criador e entenda que tudo tem uma razão de ser e que a gente vai crescer e estamos caminhando sempre para a luz. Já passamos a fase mais difícil. Que coisa boa! O que vem pela frente é coisa melhor. Então vamos trabalhar hoje, vamos acreditar, vamos atuar, né? Que Jesus nos abençoe e que a gente possa estar sempre conectado com Ele e que o nosso Wi-Fi interno funcione. Muita paz, gente. Obrigada.